Olá pessoal, paz seja com todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de pastoral urbana, essa matéria a qual vocês estão trabalhando no decorrer aí desse tempo e nós estamos encerrando no dia de hoje, né? Então vocês vão estar trabalhando, nós vamos estar abordando o capítulo 6 e capítulo 7 do seu livro, onde nós vamos estar finalizando, né? Vamos falar um pouco ali sobre espiritualidade na cidade, reflexão sobre a cidade também, né? E os fundamentos do ministério do pastoral, do pastor, né? Então, para início, vamos orar, vamos falar com o Pai, colocar essa aula nas mãos, na presença de Deus. Então, ore comigo, né? Então, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar essa aula, Pai. E cada aluno que vai estar acessando essa videoaula, para que ele possa ser tocado, para que ele possa ser capacitado através do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor tem toda a liberdade, ministra, fala ao nosso coração, faz aquilo que o Senhor quer com cada um de nós, Pai. Abençoa cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espiritualidade na cidade. É um tema interessante e principalmente crucial para os dias de hoje. Nós precisamos saber trabalhar, precisamos entender e compreender este tema, porque é fato que os dias de hoje são dias corridos. Todo mundo sabe como que é o dia a dia do ser humano, das pessoas dentro da cidade. Já no abrir dos olhos nós estamos correndo atrás do tempo. É uma questão de tempo a todo momento, né? Então, manter uma, uma vida espiritual, comunhão com Deus, numa correria, a qual os dias de hoje nos apresenta, é o grande desafio a qual nós precisamos trabalhar. É o desafio para a igreja, para saber lidar com isso, para ensinar e instruir as pessoas a ter uma real intimidade, uma verdadeira comunhão com Deus. Isso é importante, né? Então, a correria, nós sabemos, nós vimos, estudamos aí no decorrer dessas aulas que por volta aí da Idade Média, do 1800, apenas 3% da população mundial viviam nas cidades. Hoje já é bem ao contrário disso, são mais de 80%. 80% da população mundial habita nos grandes centros, nas cidades grandes. Então, elas estão aí nessa correria constante. E se nós dermos bobeira, se nós não pararmos para refletir e pararmos para analisar, nós vamos perdendo tempo, o tempo vai tomando conta e nós deixamos de ter comunhão com Deus. Até mesmo nós que estamos na igreja, nós que estamos ali, até mesmo com os afazeres de dentro da igreja, então nós temos que ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado de manter a comunhão, a nossa vida espiritual em dia com o Senhor. E como agem os cidadãos modernos na cidade, né? Então, a sociedade ela está em volta, aprisionada, ela está tensa com as condições a qual ela está cometida, questão de violência, saúde, desemprego. Nós vimos que as cidades se encontram em verdadeiro caos, então o indivíduo acaba trazendo e se fechando para dentro de si, ela diante da sua realidade, da correria do dia a dia, ela acaba esquecendo de olhar para as pessoas, olhar para o próximo, olhar para as pessoas que estão à sua volta. Ela deixa de viver o seu momento. Ela se preocupa muito com o que tem que fazer, com o dia de amanhã. Ela se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada e acaba muitas vezes se isolando. E ela se torna prisioneira numa solidão e muitas vezes até entrando numa depressão profunda. Então as pessoas estão mergulhadas nessa condição. As cidades, elas são verdadeiros cativeiros a qual aprisionam as pessoas nessa prisão, e se ela não se despertar, se ela não se enxergar nessa condição, ela vai mergulhando e se afundando cada vez mais. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Nós precisamos realmente estender a mão e socorrer essas pessoas que precisam, que se encontram numa condição dessa.
Então, esse é o nosso papel como igreja, né? Viver o verdadeiro evangelho, levando a palavra de Deus, a palavra de consolo, de conforto, orientando as pessoas a manterem uma comunhão com Deus, aquele que realmente pode colocar a sua rotina em dia, deixar de se preocupar com as coisas do amanhã, mas sim viver o principal, que é o hoje, né? O que Jesus nos orientou, né? Porque nós devemos colocar a preocupação do futuro nas mãos dele, né? Porque é ele que vai preparar, é ele que vai fazer. Né? Então, eu conheço pessoas, tenho amigos meus que moraram tempos em São Paulo, por exemplo, né? E eles viveram é, é, por anos ali e muito tempo e nunca conseguiram fazer uma amizade, criar um relacionamento de verdade, realmente íntimo, assim, de amizade, de construir algo realmente afetivo, assim, que possa se dizer assim, não, essa pessoa realmente é meu amigo. Não, eles passaram muito tempo lá e não conseguiram formar esse laço de amizade. Então, por quê? Por causa da correria, as pessoas se tornam indiferentes, as pessoas se preocupam apenas consigo mesmo, essa questão do individualismo. Então, nós devemos estar atentos, vigiando sobre tudo isso, né? E saber trabalhar, saber ter a consciência que as pessoas que habitam na cidade, que vivem essa realidade, estão diante dessa condição. Nós precisamos despertá-las para a verdade, nós precisamos ajudá-las. Isso é um trabalho, um papel pastoral urbano. Jesus na cidade. Né? Jesus, propriamente dito, quando nós olhamos para dentro dos evangelhos, nós não víamos, dificilmente nós vamos ver Jesus trabalhando muito dentro da cidade. Todas as vezes que ele entrou na cidade, ele foi confrontado e ele confrontou o sistema religioso, confrontou as pessoas. Ele realmente foi para quebrar os paradigmas da religiosidade, dos princípios que as pessoas se encontravam, elas estavam corrompidas, e Jesus foi para tratar essas pessoas. Então ele foi sempre focado, determinado, sempre assumindo a sua posição, sabia quem ele realmente era, e ele não se deixava bater diante das afrontas, diante das contradições que se levantavam contra ele. Ele avançava, ele ia sempre adiante. Então, nós não podemos temer diante de tudo aquilo que nós vamos encontrar. É fato, quando a igreja sai da sua área de conforto, sai do seu centro, ela avança diante da comunidade, diante da sociedade, é óbvio que ela vai confrontar com o sistema, vai confrontar com ideologias a qual o mundo tenta implantar, a qual o mundo está acostumado, e nós temos o nosso papel como verdadeiros servos de Deus, realmente confrontá-los na palavra, apresentar a vontade de Deus para a vida dessas pessoas e orientá-las na melhor forma possível, e não deixar se abater diante daquilo que vai se levantar contra nós, certo? Nós estudamos aí que o evangelho nas cidades gregas e romanas teve um papel fundamental, e tudo nós vimos como um propósito de Deus. Tanto é que em menos de 20 anos nós vimos que o evangelho se propagou de forma muito rápida para a época. Então Deus fez uso ali das rotas comerciais, né, dissipando os discípulos saíram rumo às várias cidades, seguindo essas rotas, né, e entrando a essas cidades e ali cumprindo com o seu papel, né, de pregar a boa nova, levar o evangelho, as boas notícias, a palavra da salvação para aquelas pessoas. Né? Então nós vimos aí que realmente a cidade tem o propósito de Deus com elas. E como desenvolver a espiritualidade? Essa é uma questão que fica dentro de nós. Nós devemos estar sempre contida essa pergunta, essa questão dentro de nós. Né? Será que de fato devemos buscar ao Senhor? Será que realmente... Muitas pessoas têm essa dúvida, têm essa questão. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que tem um momento, um momento adequado? Será que tem um lugar certo aonde eu devo orar? Será que tem que ter um horário específico aonde eu deva buscar ao Senhor, aonde eu devo orar, aonde eu deva meditar na palavra?
Ou será que pode ser qualquer hora, qualquer momento? Então, são questionamentos a qual muitas pessoas que estão aí fora se questionam. Muitas vezes vão vir perguntar para nós, para você. Então você tem que estar preparado para responder. Você tem que ter a certeza e a convicção, né? Será que posso orar dentro do ônibus? Será que eu posso ter uma comunhão com Deus no caminho do meu trabalho? Será que eu posso fazer a minha devocional dentro do ônibus? Ou será que tem que ser um lugar reservado, um lugar específico, né? Como que eu vou cobrar um momento de devocional para uma pessoa que trabalha em média aí de 10, 12 horas, cumprindo uma carga horária de trabalho aí de 9, 10, 11, 12 horas, onde tem 3 horas de deslocamento, 4 horas com ônibus, baldeação, trem, metrô. Então, para chegar à sua casa, ainda preparar tudo, atender a família, os filhos, dever escolar e tudo, preparar tudo para o dia seguinte, cansada, exausta, ainda buscar um momento de oração. Então é complicado. É complicado de você cobrar a pessoa a ter uma rotina dessa. Né? Então nós devemos primeiramente nos colocar no lugar dessas pessoas, sentir as dores delas, né? E não impor julgo, não impor fardo sobre elas, né? E não é isso que Deus quer. E nós podemos sim mostrar para elas que elas podem aproveitar todo o tempo possível para buscar a Deus, né? No momento a qual ela esteja ali dentro do ônibus, ela pode ouvir um louvor, ela pode ouvir, assistir uma pregação, ela pode estar conectada com Deus, né? No intervalo do almoço, da sua refeição lá no trabalho, ela pode ir para um lugar mais reservado e ali fazer a sua devocional, estar em comunhão com Deus, orando pelo seu emprego, orando pelas pessoas que estão ali. Então ali ela vai mantendo a sua rotina, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, né? Então é um meio de que as pessoas possam estar conectadas com Deus no meio dessa loucura que é a cidade, né? Então nós devemos ter a consciência que cada um tem um jeito, cada cidade, cada cidade tem o seu tempo, a sua correria. Então nós devemos estar ciente, né, para que nós não possamos cobrar as pessoas além do que elas podem, né, fazer. Então a igreja precisa fazer a diferença, né? Cabe ao líder apresentar alternativas aí para que as pessoas possam estar buscando a Deus da melhor forma possível, né? Trazendo palavras, trazendo canais de ajudas, né? Momentos de oração, auxiliando as pessoas da melhor forma possível, né? Então é sempre orientando as pessoas da melhor maneira possível, para que elas possam manter essa vida de comunhão com Deus. Não pode, né? As pessoas não podem entrar numa morte espiritual, né? O que é a morte espiritual? É justamente essa ausência de busca das coisas do alto, das coisas de Deus, né? Das coisas espirituais. Então, cabe ao líder, cabe a você, cabe ao pastor, né? Você que Deus está te levantando para essa boa obra, para que você atente a isso e alerte as pessoas nessa questão, né? Para que elas não deixem de buscar a Deus, que elas venham alimentar constantemente o Espírito, certo? Então a igreja tem o seu papel, tem uma grande força para isso, né? Porque ela tem o potencial de agregar, de ajuntar as pessoas, reunir, então elaborar simpósios, elaborar seminários, palestras, e ensinar isso também através das pregações, através de ensino. Então ajuda muito, né, para que as pessoas possam desenvolver, né, a sua vida de comunhão com Deus, né? Então é muito importante a gente se atentar com relação a tudo isso. Crise do cidadão na cidade, né? Para sermos religiosos e espirituais, precisamos nos retirar para o meio rural. Por muito tempo acreditou-se dessa forma, né? Aplicava-se muito isso, né? A cidade o mal está ali presente, né? No meio rural já é mais tranquilo, lá nós encontramos paz e de fato, né? De fato é mais tranquilo. Tanto é que nós buscamos nos retiros espirituais, né, em lugares mais rurais, longe da cidade.
Mas é sabido também, nós sabemos que os tempos já são outros, né? Então o mal já está presente lá, o crime já tem avançado, a questão de drogas, a questão de violência, então tem dominado em todos os lugares. É praticamente assim hoje difícil de se dizer o lugar que está livre disso, né? Então, de fato, nós sabemos que a vida na cidade é muito cruel, a cidade é muito cruel com o ser humano, com as pessoas, com a sociedade em geral, né? Principalmente com as classes menos favoráveis, né? Como o mendigo, aquele que necessita de uma atenção maior, né? Mães que foram abandonadas, é, filhos abandonados, órfãos, né? Então, realmente aqueles que são portadores de necessidades físicas. Então, muitas vezes a sociedade fecha os olhos para elas, né? Então o Estado negligencia a ajuda, é realmente fraco em socorrer o necessitado. E, e Deus conta conosco muitas vezes, conta com você, para que você possa fazer o papel de realmente, né, de um filho maduro, filho e filha de Deus maduros na fé, para realmente estender a mão em auxílio para essas pessoas, para essas classes, para essas pessoas que realmente não têm voz diante da sociedade, aqueles que realmente não conseguem gritar, os fracos, oprimidos, né? Então, eles precisam de alguém para socorrê-los, para defendê-los, né? Então, fazer algo em pró a isso, né? Em defender a justiça do injustiçado, isso é muito agradável aos olhos de Deus, né? Então, nós temos também os templos, as igrejas, né? Isso como é primordial, que Deus concedeu isso para nós como patrimônio, para que nós possamos fazer uso em prol do reino em benefícios das pessoas, né? E será que realmente estamos fazendo isso? Será que a igreja, os templos estão sendo bem usados com relação a isso? Será que a tua igreja é uma igreja aberta para a sociedade? Né? Então, são questões que nós devemos nos atentar com relação a isso. A igreja tem que estar aberta para a comunidade à sua volta. A comunidade tem que ter acesso à igreja, né? A igreja tem que estar disponível, certo? Próximo, a igreja precisa fazer a diferença, né? Cabe à liderança apresentar alternativas. Você é a pessoa a qual Deus está levantando para socorrer essas pessoas, né? Para resolver o problema das pessoas, né? Você como um líder, você como pastor, você que vai estar ali à frente, diante dos problemas, diante de tudo isso. Cabe muitas vezes a você a trazer a solução para tudo isso. Então nós temos que estar atento, Deus está confiando em você, está investindo na sua vida, no seu ministério, para que você realmente faça a diferença. Então Deus está te capacitando para que você realmente, quando vier o problema na sua mão, você não fique parado. Não jogue do lado, não entregue para outra pessoa, mas você tenha a disposição, a confiança de resolver, de ajudar as pessoas e resolver aquele problema, né? Então mostrando aí para as pessoas, mostrando alternativas para que as pessoas possam aproveitar o tempo, ter uma comunhão com Deus, que elas possam se resolver com relação à sua questão espiritual, né? Então também essa questão de prática de cidadania, mostrar para as pessoas de fato o que é cidadania e não somente na comunidade viver isso na comunidade, mas também ensinar isso para os seus membros, para os membros da igreja, para os seus liderados, para aqueles que estarão te acompanhando. Então elas têm que ter isso dentro delas, né? De fato, o que é a cidadania, o que é uma ação verdadeira de um cidadão, né? Então a cidadania ela vem com os seus deveres, as suas obrigações, né? Então nós temos como obrigação em cumprir com os nossos deveres, mas temos os nossos direitos também, né? Então tem os dois lados e nós devemos saber recorrer a isso, porque são benefícios muitas vezes a qual nós temos direito e deixamos de lado, né? Paulo exerceu muito bem isso, né? Então ele tinha direitos como cidadão e ele colocou em prática e na hora que ele precisou e ele fez uso disso, né? Então nós podemos e devemos fazer isso, né?
Então, o mundo, a sociedade, o mundo aí fora perdeu essa questão da estrutura, das definições real sobre a família, sobre a escola, sobre a igreja, Estado. Então, a igreja hoje está muito banalizada, as pessoas têm receio com relação à igreja. Nós temos visto aí, devido aos maus testemunhos, inúmeros pastores, inúmeras pessoas defraudando o evangelho, realmente pisando, lançando Cristo na cruz novamente. É triste, né? Mas tudo isso é profético, tudo isso está lá na palavra de Deus. Então, cabe nós ensinar as pessoas que estão vindo que elas não devem olhar para isso e atentar a isso. Nós devemos ensiná-las mostrando realmente os princípios da base da sociedade, que a estrutura da sociedade de fato é a família, é o Estado, é a igreja, é Deus no comando de tudo. Então não podemos deixar que o mundo venha destruir esses princípios, destruir a estrutura da sociedade. Então o casamento hoje já é algo banalizado, as pessoas tratam o casamento como uma coisa banal, elas casam hoje e descasam amanhã, pessoas casando 4, 5, 6 vezes, e até mesmo pessoas que estão na igreja. Nós temos visto aí o índice de divórcios para aqueles que estão dentro da igreja tem crescido absurdamente. Então é contrário com as coisas de Deus, é contrário com a palavra de Deus. Não podemos aceitar isso. Nós devemos nos posicionar como verdadeiros homens e mulheres de Deus e, e se levantar contra o sistema, contra aquilo que vem se levantando contra as coisas de Deus. Reflexão sobre a cidade. Então, a presença da igreja na cidade grande. Eu costumo dizer que a igreja ela tem um papel de assumir como se fosse um farol. Um farol onde as pessoas que precisam de uma luz, precisam de uma direção, elas precisam de um lugar onde elas possam olhar e saber seguir o caminho. Então, ali eu sei que eu tenho uma direção certa, eu posso seguir por ali, então é por ali que eu vou. Então, as pessoas tem que ter essa confiança na igreja. Elas talvez não vão, mas elas têm que saber que ali tem uma igreja onde a hora que elas precisar elas podem pedir socorro ali. Então, a presença da igreja tem que refletir isso para a sociedade, para a comunidade onde ela está inserida. Então, as pessoas têm que ter essa confiança e ter a certeza que ali realmente é uma igreja que faz a diferença, uma igreja diferente, onde realmente está assumindo o papel de fazer um evangelho diferente. Então, aí existe várias práticas, o seu livro apresenta várias práticas a qual o pastor de forma pastoral pode trabalhar dentro da comunidade, como aconselhamentos, projetos, visitações, e outras práticas também, como visitação, escolas, creches, orfanatos, asilos, casos de dependentes de recuperação, pessoas dependentes químicos, Então são áreas, campos enormes a qual dentro da comunidade aonde pode ser feito o trabalho, de realmente de divulgação do evangelho, de proclamação do evangelho, anunciando e realmente de fato praticando uma pastoral urbana. Os membros das igrejas também podem se engajar e devem. Muitas vezes erramos nessa questão, porque se convertemos e ficamos somente achando que é somente as coisas da igreja, não posso me envolver com as coisas do mundo, não posso me envolver com as coisas da sociedade, não posso me enganjar em mais nada, não posso me aplicar em mais nada. Não, você é um cidadão, então você deve exercer a tua cidadania, se você sente disso, Por que não? Por que não se envolver? E ali no lugar, naquela associação, naquele agrupamento, você pode desenvolver trabalhos evangelísticos, você pode também glorificar a Deus também através da sua presença ali naquele lugar. Por que não? Porque é o que Deus espera de mim e de você. Nós não podemos glorificar, não vamos glorificar a Deus somente no momento de culto, somente dentro do templo. Não, nós vamos glorificar a Deus com todo o nosso viver. Aonde você estiver, na tua sala de aula, no seu trabalho e também
participando desses grupos, por que não? Seja ele qual for a questão em si abordada, qual for ele o propósito, seja uma ONG, seja uma associação, seja um movimento, seja ele o que for. Ali você basta simplesmente estar posicionado, né? Realmente convicto da sua fé, da sua prática de fé, né? Não se deixando se corromper. Então você sabe que ali você vai estar inserido num meio a qual não é um meio cristão. Então você vai estar ali com pessoas de toda a comunidade. Então, então tem pessoas ali com várias práticas erradas, aonde você vai poder dar testemunho, você vai poder falar a verdade a respeito do que Deus pensa a respeito daquilo que elas têm praticado. Dar um bom testemunho, por que não? Né? Adiante. Ministérios confiados à igreja. O que a sociedade espera da igreja? Né? O que a comunidade em torno dela, o que ela espera? Né? Então, em questão dos ministérios a qual Deus confiou à igreja, temos a evangelização. Né? Então, o campo é muito grande. Né? A comunidade, a cidade em si é um campo aí muito grande e vasto para ser trabalhado. Né? Basta ter vontade, arregaçar as mangas e trabalhar. Como eu falei, existem muitas portas, muitas oportunidades. Você pode estar trabalhando nessas associações, você pode estar visitando, você pode entrar em comunidades, você pode estar em asilos, você pode estar em casas dependentes químicos, orfanatos, hospitais, entendeu? E até mesmo nas residências, na própria comunidade, com trabalho e evangelização, né? Então tudo isso. Ministério profético, né? Então, realmente, de fato, a igreja, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, se levantando na questão, na voz profética, combatendo tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Né? Então, profeta realmente vai combater tudo aquilo que é contrário, que se levanta contra as coisas de Deus, se posicionando, né? Firmado na palavra, pregando a palavra e sem medo do que vai vir. Né? Então, realmente posicionado. Na questão participativa, né? Então, realmente a comunidade gosta e espera da igreja vê-la como uma família num todo. Essa questão de união como verdadeiramente o corpo de Cristo. Né? Então, nós, como verdadeiros irmãos, nós devemos dar o verdadeiro testemunho, o bom testemunho para as pessoas que estão aí fora. Porque elas olham e analisam. De fato, elas analisam e estudam o comportamento. Né? Então, a gente vê muitos casos, como Paulo cita em Coríntios, né? Uma igreja dividida, uma igreja, irmãos, brigando, discutindo, levando ao juiz ímpio para discutir questões próprias deles. Então, isso traz uma repercussão enorme no mundo aí fora, né? E as pessoas têm visto isso, as redes sociais têm propagado de forma muito rápida esses escândalos, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Questão da cura, né? A sociedade está ferida, as pessoas estão sofrendo, elas clamam por cura, elas estão gritando, né? Então, e não somente a cura física, mas também a cura emocional, a cura espiritual, né? A psíquica, as pessoas estão abaladas, estão com seus emocionais realmente destruídas, então elas realmente necessitam de algo mais. Né? E Jesus nos instruiu a isso, né? Para que nós saíssemos anunciando o evangelho, pregando e curando os enfermos. Né? Isso é ação, a igreja em ação. Isso é o evangelho sendo executado na sua prática. Né? Então, é o nosso dever. E também ação social. Né? Por mais que não seria um dever nosso, né? Seria olhando de um olhar mais global, mais aberto, deveria ser uma ação direta do Estado em si, né? Realmente resolver essa questão das carências, das ações sociais nos bairros mais carentes, nas comunidades, mas como eles não fazem, né? Então muitas vezes eles acabam olhando para a igreja, olhando para nós, né? Olhando para Deus, gritam, buscam socorro em Deus, e nós estamos aqui para cumprir, fazer esse papel, né? De ajuda. Então muitas vezes eles vão buscar isso, né? Esperam isso da igreja. Então a igreja tem que estar preparada para isso também, né? Para trabalhar com essa questão social.
de alguma forma ou de outra. A cidade e a igreja e suas relações. Por que, que a igreja não age muitas vezes nas cidades? São inúmeras as questões, inúmeros os porquê. Mas, citando alguns, nós podemos ver aí, talvez, alguns, talvez o medo do pastor, talvez o pastor da igreja tenha receio, tenha medo de que seus membros, que seu rebanho se disperse, saia, e muitas vezes acaba impedindo que a igreja saia, se movimente para se retire para a comunidade, então acaba se fechando. Então, isso é um dos problemas. Outro é questão de hipocrisia, santidade, Então as pessoas se acham santa demais, a igreja acaba se tornando achando que é santa demais e o mundo é pecador demais. Então não quer se misturar, então não se envolve com o mundo lá fora, acaba se fechando, acaba vivendo no seu mundinho. Então isso é errado, Não podemos agir assim. Nós devemos sair para fora. A palavra igreja significa isso, igreja, É para fora, Nós devemos sair para fora. O pastor que ensina, que instrui, tem os seus liderados da forma sempre correta ali, está na direção do Espírito Santo, então não tem medo de colocar isso em prática, sabe que pode confiar porque os seus liderados estão na obediência, Por uma ação pastoral efetiva na cidade. Então é a responsabilidade do pastor, A responsabilidade do pastor conduzir o rebanho, conduzir ele para o destino dele da melhor forma possível. Então o papel do pastor é conduzi-lo, estar sempre direcionando o rebanho do Senhor, alimentando o rebanho. Ele é responsável por trazer o alimento saudável, o alimento diário, sempre constante ali, e um alimento novo, Então não é aquele alimento reciclado, antigo lá, recuperado, não. É um alimento sempre novo, um alimento saudável, sempre instruindo, sempre direcionando. Então Deus chama, levanta pastores para isso, para cuidar do seu rebanho, para direcionar, para alimentar o seu rebanho. E isso ele tem que ter essa certeza, o pastor tem que ter essa convicção que o rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. Então, isso é primordial. Então, ter domínio, a palavra de Deus instrui que o pastor ele deve ser exemplo e não ter domínio, não escravizar o rebanho, não aprisionar o rebanho. Então, nós devemos tomar cuidado com relação a isso aí. Outra responsabilidade é resgatar o valor, a importância do pastor no contexto atual. Então, hoje com a internet aí, nós temos visto inúmeros escândalos, a função pastor está banalizado. Quando você fala que é pastor, as pessoas já ficam meio assim. Então devemos tomar cuidado com isso, nós devemos dar o bom testemunho, e trazer de volta, resgatar o verdadeiro valor de que um pastor realmente deve ter diante da comunidade, porque é um homem de Deus levantado por Deus para trazer tudo isso de benefício para o rebanho do Senhor, É aquele que é responsável por cuidar do rebanho, de conduzi-lo para até o Senhor, até que ele volte, e também trazer o alimento, o cuidado necessário que ela venha precisar. Algumas propostas para o ministério do pastor na cidade, Então aí envolve a pregação, visitação e aconselhamentos, a qual o pastor pode estar trabalhando, ensinando, instruindo o povo por meio de pregações, visitando, criando essa proximidade, interagindo com a comunidade, estando ali mais conectado a eles. Eu nunca me esqueço quando nós estivemos lá em Jesuíta, no interior do estado aqui do Paraná. Nós estivemos lá e o pastor ele fazia nós estávamos andando pelas ruas lá e o pastor sempre saía e as pessoas chamavam por ele, as pessoas nos comércios, nas lojas, nós andando na rua e eles, pastor, tudo bem? Vem aqui, ora comigo, ora por nós aqui. E então, aquilo me chamou muita atenção, E eu perguntei pro pastor Emerson, eu falei, pastor, eles são da igreja? Não, não são. Não, não são. Mas eles viam
essa questão realmente, ele como um verdadeiro homem de Deus. Então eles tinham esse referencial. Eles não iam na igreja, mas eles respeitavam ele, eles tinham admiração por ele, e ele tinha essa preocupação de estar ali com eles, ia até eles. Quando era chamado, ele ia, dava atenção, abraçava, sorria, participava ali do dia a dia. Então, realmente ele estava envolvido com a comunidade. Então isso aí é uma atenção a qual nós devemos ter também para colocar em prática em nosso ministério. Aconselhamentos também, né? Então são inúmeras as formas a qual Deus vai te usar para você aconselhar as pessoas, mas sempre um homem e uma mulher de Deus devem aconselhar as pessoas sempre com base bíblica, né? Então nunca no seu achismo, nunca naquela pessoa qual você conhece, na qual você viu, no base no livro tal. Não, é sempre na palavra de Deus. O que Deus acha, não é o que o Rodrigo acha, é o que Deus acha. Eu sempre oriento as pessoas dessa forma. Não, ó, veja bem, Deus nos orienta assim, diz assim na sua palavra. Então, a gente instrui assim. E eu deixo bem claro que não é um posicionamento, não é um pensamento do Rodrigo, mas sim um pensamento de Deus, para que as pessoas possam refletir sobre isso e tomar as suas decisões e as suas próprias escolhas, elas decidirem. Certo, pessoal? Capítulo 7. Fundamentos do Ministério Pastoral. Aqui nós vamos trazer alguns princípios que envolvem essa questão da estrutura, dos fundamentos do pastor, né, para exercer o seu ministério, como cuidar, como mobilizar as pessoas, como formar as pessoas em si, né. A questão do cuidar é a expressão do agir de Deus para com a sua criação, né? Então é o cuidado. Deus tem essa preocupação do cuidado com a sua criação, cuidado com o seu rebanho, né? Então ele vai levantar pastores, ele levanta, tem uma linha de pensamento, tem pessoas que falam na internet, dizem que Deus não levantou pastores, que pastores não é bíblico. São pessoas que não têm intimidade com Deus e não conhecem de Bíblia também, né, infelizmente. Então Deus levantou sim pastores, Deus levanta pastores ainda para arrebanhar o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho até que ele volte, né? E como nós pastores cuidamos da comunidade, né? Então o livro apresenta, e o seu livro apresenta algumas sugestões, né? O primeiro aí sem sombra de dúvidas, não pode faltar, né? Então, primeiro de tudo é permitir que Deus cuide de nós primeiramente. Então, você tem que permitir que Deus cuide de você. Você tem que ser uma ovelha primeiramente para depois você ser o pastor. Se você não se permitir ser cuidado, se você não se permitir ser uma ovelha, se você não der ouvido para o seu pastor, se você não for discipulado por um pastor, se você não for arrebanhado, não aceitar ser arrebanhado por um pastor, como é que você vai arrebanhar? Como é que você vai pastorear? Não tem, não tem como, né? Então a gente tem que ter um coração ensinável, a gente tem que ter essa humildade, né? Isso é intrínseco da ovelha, né? Então, se você não tem isso, tem que ser tratado. Você tem que permitir que o Espírito Santo trate isso dentro de você. Ah, é porque Jesus é o meu pastor. Lógico, sim, ele é pastor de todos nós. Né? Mas Jesus usa as pessoas. Jesus usa aqueles a quem ele levantou. Então, nós devemos ter humildade, né? E aceitar isso. Certo? Outro é ouvindo as pessoas da nossa comunidade. Como eu falei aqui, deu o exemplo do pastor Emerson lá em Jesuíta. Né? Então ele entrava nas lojas, ele ouvia as pessoas, né? Então ele se preocupava com as pessoas, né? Muitas vezes ele mandou mensagem, ó, me ajude em oração que eu estou indo lá, tem uma irmã que me ligou aqui, tá com problema, eu estou indo lá agora para ver realmente de fato qual é o problema, eu vou lá orar, me ajuda, me cobre em oração aí. Então a gente orava por ele, depois ele enviava o resultado, né? O que aconteceu. Então ele tinha essa preocupação em ir atrás e sempre ouvir, gente. Ouvir, de fato, é ouvir, né? É estar com os ouvidos bem abertos para sentir as dores das pessoas, né? As pessoas precisam ser ouvidas. Lembrando das pessoas, né? Então as pessoas precisam ser lembradas, né? Então ela não é só mais um membro, não é só mais um número, não é só mais uma pessoa. Você tem que se importar com essa pessoa, né? Você pode ter todos os dons, dos mais importantes que for. Se você não tiver o amor, como Jesus falou,
né? Então, se você não amar as pessoas, você dificilmente vai conseguir exercer esses dons aí, vai exercer da melhor forma, né? Então, buscar o maior dom com excelência, o dom do amor, né? Busque amar realmente de fato as pessoas, se importando com elas, ajudando as pessoas da comunidade a permanecer em Cristo, né? Isso é essencial, né? Da melhor forma possível, né? Orientando, ajudando, intercedendo, orando por elas, se colocando na brecha, né? E se dispondo a ajudá-las da melhor forma também possível, né? E dando liberdade e espaço para cada uma viver da sua melhor forma, né? Então, você vai ensinar, vai instruir, né? E saber que a escolha tem que ser dela, né? A pessoa que vai escolher, ela que vai decidir se ela quer ou não quer. Então, nós não devemos forçar ninguém, né? Cabe ao Espírito Santo convencer. Nós simplesmente cumprimos com o nosso papel, é pregar a palavra, ajudar as pessoas da melhor forma possível, aconselhar, orientar, e aí elas decidem. E o Espírito Santo vai ministrando no coração delas. Outro fundamento aí para o ministério pastoral é mobilização, né? Então, é motivar as pessoas a se moverem no seu estado do comodismo, né? Então, é fazer as pessoas sair, né, daquela questão de ansiedade e autocentrismo, né? As pessoas estão presas no consigo mesmo, nos seus propósitos, olhando somente para si, né? Então elas acabam entrando em estados muitas vezes assim de comodismo, né? Então se preocupe somente com elas mesmas, não. Nós temos que se mexer, né? Temos que estar sempre querendo fazer algo, olhando para o reino, olhando para as pessoas, ajudando as pessoas, né? Da sua melhor forma, do seu jeito, né? Não precisa extrapolar, né? Não precisa é, se desdobrar em mil aí para você querer resolver todos os problemas do mundo. Não é assim, né? Mas aquilo que vira a tua mão, a palavra diz que aquilo que vira a tua mão, faça da melhor forma, com todas as suas forças e energia, né? Então, aquilo que Deus vem trazer em suas mãos, faça, né? Não precisa sair querendo resolver todos os problemas do mundo, mas aquilo que Deus colocar à sua mão, faça, né? Aí tem alguns exemplos de como nós, pastores, podemos mobilizar, né? Então, sendo porta-voz, né, da vocação divina e também sendo motivadoras, né? Então, pessoas motivando outras pessoas, né, a se mexerem, a se envolverem, a se engajarem, né, na obra de Deus, na casa de Deus, né, em querer realmente espalhar o reino e fazer discípulos aí pela comunidade afora, certo? Formação, né? Outra estrutura é formação, né? Então, cabe ao pastor aí essa questão de formar novas pessoas, nova liderança, né? E criar um povo aí realmente com identidade de Deus, com a característica de Cristo, né? Então, cabe aí o pastor ter essa visão para formar realmente discípulos de Jesus, né? Como Paulo falava, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então, formar novos cristos, né? Cristãos, verdadeiros cristãos aí fora, dando um verdadeiro bom testemunho diante de toda a comunidade, né? Discernimento do povo de Deus, realmente discernindo qual é a vontade de Deus para eles, né? Para cada um, né? Então a pessoa quando discerne o que Deus quer para a vida dela, ela consegue fazer, executar a obra que Deus tem na vida dela. Ela vai estar no centro da vontade de Deus. Amém? Missão do povo de Deus, né? Então, realmente saber qual é a sua missão. A Salmo 96:3 diz lá que nós somos chamados para proclamar a glória de Deus para todas as nações, né? Então, é glorificar o nome de Deus, né, aonde nós estamos, né? Se você está na sua igreja local, é ali que você vai glorificar Deus, né? É na comunidade, é na cidade onde você está, é no bairro, né? Então, não adianta você querer atravessar o mundo para evangelizar, para fazer missões, para proclamar o evangelho lá, se você não faz nem no seu bairro. Então começa aí onde você está. É no local. É ali que você vai glorificar. É no seu ambiente de trabalho, é lá na sua escola, nos seus grupos de relacionamentos, de amizades, né, os seus amigos. Ali que você vai poder dar o bom testemunho, você vai ajudar as pessoas, orientá-las, mostrá-las, instruí-las no caminho do Senhor. E aí, realmente, você vai estar glorificando a Deus aí com o teu viver.
como o ministro cristão deve proclamar sua fé no contexto da cidade, né? Então, primeiramente, disposto a enfrentar aí o pluralismo religioso, né? E ter uma experiência autêntica. Mas, de fato, tem que conhecer, né? A pessoa tem que estar firmada na palavra, conhecer, por isso que vocês estão buscando de Deus, vocês estão se capacitando. O Instituto Teológico está aí para isso, né? Para nos capacitar, para nos aprimorar. Então, você vai buscando mais conhecimento na palavra, se aprofundando e sempre em comunhão, né? Tendo uma experiência de fato com o Espírito Santo, com Jesus, né? Então, isso aí não pode abrir mão disso, né? Para que nós possamos realmente confrontar o que está aí fora, né? Essa questão de várias ramificações religiosas aí hoje tem para todo custo, né? Então nós precisamos combater isso. Paulo combateu no seu tempo e nós estamos aqui para combater no nosso tempo. É preciso entender que o ensino por si só não basta, né? Então não é somente ensinar, mas sim orar, interceder, sim se colocar na brecha, sim depender do Espírito Santo, né? Estar realmente de fato dependente do Espírito Santo. A palavra de Deus deve ser o centro da preparação ministerial, né? Então a palavra viva, né? Jesus é o centro do nosso ministério, é o centro da nossa vida, é o centro de tudo. Ele é a palavra. Se está na palavra, amém. Se não está, pula fora. Estar sempre disposto a aprender. Gente, isso aqui é indiscutível. Você não pode abrir mão disso, né? Então vigie com relação a isso. Esteja sempre atento com relação a isso. Mantenha sempre um coração ensinável. Mantenha sempre o teu coração simples, para que você possa receber das pessoas, aprender das pessoas e também, principalmente, do Espírito Santo. Não endureça o teu coração, não deixa a soberba, a arrogância, a presunção, a prepotência tomar conta do seu coração, a qual que você se acha já o bambambam e não precisa mais ser ensinado, que você já sabe tudo. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Aí eu evangelizo por vários lugares, eu evangelizo na madrugada, no centro da cidade. E, gente, eu encontro ali, na madrugada, perdido na droga, na prostituição, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm teologia, têm faculdade, são seminaristas, foram, né? Então, conhecem a palavra, já leram a Bíblia 2, 3, 4 vezes, entendeu? Então não mas chegou um momento que elas erraram, né? Então se mantenha sempre na simplicidade, na humildade, dependendo sempre do Espírito Santo, né? Então cuidado, isso aí é para toda a vida. Ser crítico, reflexivo, ter enfoque correto frente aos desafios ministeriais, né? Apresentando sempre propostas efetivas para essa geração, né? Então, tá sempre inovando, sempre atento com as mudanças, com o que acontece na comunidade aí fora, para que você possa desenvolver projetos realmente eficazes, né? E entender aí que a sua formação não termina em 3 anos de seminário, mas continua por toda a vida, né? Então isso é para você, ó, que estava achando que 3 anos, né, bastava, não via a hora de acabar o ITQ, que estava tudo resolvido. Tem alguns aí que talvez esteja pensando em já parar pelo primeiro ano, né, de forma errada, né? Então continua, vai até o terceiro, termina o terceiro e não termina aí não, continua para toda a vida. Você vai estar sempre aprendendo, vai estar sempre tendo que buscar e aprendendo para se encher, né? Então não acaba nos 3 anos. Quando acabar o ITQ, vai estar só começando. Você vai estar só no começo. Nós vamos estar sempre necessitando buscar mais do Espírito Santo, mais do seu conhecimento, conhecer, se aprofundando mais na sua palavra, para que realmente possamos ser usados por eles, na dependência de Deus. Amém, amados? Sem parar, sem desistir. Tarefa pastoral e a política, né? Em Israel era o profeta, né, o pastor que conduzia todo o povo, né? Então vocês vão estudar, eu acredito que no 2º ano, mais à frente vocês vão ter a história de Israel, vocês vão ver ali essa ligação direta do profeta, né, com relação ao líder, né, ao rei, e está sempre ali à frente o rei pedindo direção ao profeta, uma orientação. Então o profeta estava sempre conectado com essa questão política, social da comunidade num todo,
né? Então, e o pastor e a sua influência social diante de outros líderes também, né? Então, por que não? Nos dias de hoje também não é diferente. Nós erramos quando não queremos nos envolver com essas questões, quando nós achamos que não precisa, não devemos nos misturar, o pastor não deve influenciar, não deve se envolver nessa questão. Ué, acontece que o quê? Outros estão influenciando. Outras pessoas estão influenciando, atores estão influenciando, pessoas que são jogadores, atletas esportivos, pessoas que não têm uma vida muito exemplar estão aí influenciando, sindicalistas estão influenciando, estão liderando toda uma nação, estão aí conduzindo toda uma nação para um caminho a qual não é do agrado de Deus, né? Então, quando nós não influenciamos, o outro lado influencia, né? Então, por que não influenciar? Então, Billy Graham é um grande exemplo, influenciou geração, várias gerações, muitos presidentes buscavam o seu conselho, né? Então, pessoas realmente a quem sabiam que ali eles podiam recorrer a uma palavra direcionada de Deus, né? Então, ele realmente influenciou a sua geração, né? Então, um exemplo para que nós possamos seguir, né? A religião como um palco para indivíduos mal intencionados, devemos ter essa atenção e esse cuidado, né? Saber que quando nós nos envolvemos, quando nós adentramos isso, nós temos que ter esse cuidado, que as pessoas acabam vindo por outros interesses também, né? Querendo acabar fazendo uso, né, do sistema religioso para buscar o seu próprio interesse. Então nós devemos ter cuidado com relação a isso, né? Então, vigiar com tudo isso também. E como um exemplo aí que o seu livro trouxe, né, a questão do John Wesley, né, que impactou a sua geração, impactou uma nação e confrontou aí principados, potestades na área da economia, da política e também da religião, né, confrontando todo o sistema, né? Os religiosos da época estavam fora da palavra de Deus, abandonaram os princípios cristãos, estavam cegos e conduzindo pessoas cegas, né? Então Deus levantou aquele homem para realmente fazer a diferença e ele fez-se voz ser ouvidos, né? Então as pessoas foram realmente alcançadas aí e estão sendo até hoje, né, por seus sermões, pregações, né, e a obra a qual ele se enganjou. Amém, amados? Então é isso, né? A nossa matéria nós encerramos aqui, mas não o seu trabalho, não o seu ministério. Isso é como eu disse, é somente o começo, né? Deus tem investido na sua vida, né? Então se permita ser usado por Deus, se permita em fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Eu tenho certeza que são grandes coisas a qual Deus tem com a sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério, a sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe.